Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a nossa primeira videoaula, né, da disciplina de Biologia Celular, por curso do primeiro ano da Engenharia Agronômica, da FCA, aqui da Unesp de Botucatu. Bom, o título da aula, como vocês estão vendo aí, né, é Especializações de Membrana. Então, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês que na membrana plasmática da célula, nós vamos ter algumas especializações que vão estar relacionadas com determinadas funções, né, que algumas regiões da membrana vão desempenhar, tá bom? Bem, antes de falar sobre especialização de membrana, né, a especialização de membrana, ela é considerada, né, um domínio de membrana. Mas o que é um domínio de membrana? Bom, o domínio de membrana é uma região na membrana que vai concentrar um determinado tipo de proteína, que é, portanto, responsável pela função que aquela região da membrana vai ocupar. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma célula em que consiga corar as proteínas da membrana dessa célula em vermelho. E uma outra célula em que eu consigo corar essas proteínas de verde, certo? Como vocês viram na nossa primeira aula, a membrana ela tem uma fluidez na membrana, então essas proteínas elas também vão apresentar uma movimentação. Se em um determinado momento eu fundir essas duas células, né, numa célula que eu chamo de híbrida, né, célula híbrida, que ela vai ser oriunda tanto desta quanto esta, nós vemos que no primeiro momento as proteínas elas ficam o quê? Compartimentalizadas. As proteínas vermelhas de um lado e as proteínas verdes de outro, tudo bem? Só que depois de algum tempo, por exemplo, 40 minutos, o que vocês observam? A gente pode observar que as proteínas, elas, o quê? Elas se difundem pelo plano da bicamada e se misturam. Certo? Então, olha lá, as proteínas, elas podem se movimentar no plano da bicamada lipídica, né? Semelhantemente aos lipídios, né? Porém, as proteínas, elas não sofrem flip-flop. Então, flip-flop, quem não se lembra, é como quando o fosfolipídio está de um plano da membrana e ele vai o quê? Se movimenta para o outro plano. Esse é o flip-flop. Então, as proteínas, elas têm capacidade de se movimentar, né? Semelhantemente aos fosfolipídios, porém não tem flip-flop. Então, o que acontece? Se eu tenho uma situação dessa e eu quero um domínio de membrana em que eu quero concentrar um determinado tipo de proteína na minha membrana, esse domínio de membrana ele fica então o quê? Ele fica prejudicado, né? Então existe né, ele fica prejudicado em função, né, da movimentação das proteínas na membrana. Como que a célula ela vai, tudo bem? Como que a célula vai criar, então, como ela vai restringir essa movimentação das proteínas e criar dessa forma um domínio de membrana? Bom, então existem vou apagar aqui, né? Então existem algumas maneiras em que a célula ela vai restringir esse movimento das proteínas. Então o primeiro movimento, né, o primeiro mecanismo é quando o quê? As proteínas da membrana elas ficam presas ou elas ficam estabilizadas por proteínas, né, do córtex celular. O que é o córtex celular? O córtex celular é um conjunto, né, é uma malha que se localiza abaixo da membrana da célula, então forma o que a gente chama de córtex celular. Então aqui as proteínas, vocês estão observando que elas ficam presas ao córtex celular, a essas outras proteínas filamentosas que vão compor o córtex celular. Então é o a ligação com o córtex celular. Você pode restringir o movimento das proteínas, né, através do quê? Da sua ligação
com elementos que estão fora da célula. Né? O que está fora da célula eu vou chamar de matriz extracelular. Então você restringe o movimento a partir então dessa ligação. Ou você também pode, né, no caso C, você pode restringir o movimento delas quando elas se associam a proteínas que estão na membrana de uma célula vizinha. Então você cria, né, você, né, imobiliza essas proteínas nesta região. E por fim, né, nós vamos ter as barreiras físicas, que é o que está mostrando em D. Então aqui eu tenho proteínas verdes na região apical da célula e proteínas azuis na região, né, que eu vou chamar de basolateral. Como que eu restringo, né, as proteínas verdes na região apical e as azuis nessa outra região que eu mencionei? Por proteínas que vão formar barreiras físicas. Então, dessa maneira, você cria, então, né, domínios de membrana, que são o quê? São regiões da membrana com determinados tipos de proteína, né, que vão ficar restritos naquela região da membrana. E como você cria esses domínios? Restringindo a movimentação dessas proteínas no plano da membrana. Tudo bem? Muito bem. Então, olha lá, aqui eu tenho, né, um conjunto de células que formam um epitélio. Né? Essas células elas estão associadas umas às outras, elas estão unidas umas às outras. Né? Ó. E notem, então, que aqui eu tenho aquele caso de barreira física. Eu tenho uma barreira física aqui, uma barreira física aqui, que restringe a proteína A na região apical da célula, enquanto que a proteína B ela vai ficar o quê? Restrita na região, né, basolateral. E por que é importante a gente restringir esse movimento, né, das proteínas e criar esses domínios? Vamos pensar então um pouco, né, na função dessas células. Imagine que isso aqui, essas células, elas formam um epitélio do intestino. Né? Intestino. Por que será que eu vou ter, né, no intestino algumas proteínas na região que ficam e aqui no intestino, vamos colocar aqui também outra coisa importante, né? Aqui vai ser o quê? A luz ou lúmen do intestino. A luz do intestino. Ou seja, o alimento vai estar o quê? Está nessa luz, né? Então por que será que eu vou ter algumas proteínas que vão estar restritas a essa região apical da célula, em contato, voltadas para a luz do intestino. E por que vou ter que ter outras proteínas que vão estar voltadas, né, para a região basolateral? Lembrando, então, por exemplo, que aqui, né, você vai ter o quê? Um tecido, que é o chamado tecido conjuntivo, né, que está subjacente a esse tecido epitelial. E aqui nós vamos ter o quê? Por exemplo, capilares. Então, olha só, por exemplo, então, a gente sabe que então, aqui na luz do intestino nós vamos ter alimentos, né, que eles vão ser quebrados em compostos pequenos, né? Então, por exemplo, imagine proteínas vão ser quebrados em aminoácidos, né? Os açúcares vão ser quebrados em moléculas pequenas, que são os monossacarídeos, né? Enfim, a gente vai ter os lipídios que vão ser quebrados, né, em ácido graxo e glicerol. Então, existem, né, proteínas na superfície apical porque elas vão ser responsáveis pelo quê? Pelo transporte dessas substâncias para o interior da célula. Então, por isso que elas vão estar presentes nessa região. E nós vamos ter também proteínas que vão estar localizadas na região basolateral, porque elas vão ser também responsáveis pelo transporte dessas substâncias, porém, da célula para os capilares. Certo? Então, a função dessas proteínas, né, e a sua localização, ela vai depender muito da função que a célula desempenha. Muito bem. Então, olha lá, um exemplo que nós falamos são células do tecido epitelial. Então, nós temos, né, tecido epitelial. O que é o tecido epitelial? São células
justapostas, ou seja, são células coesas umas às outras, né? Elas vão ter pouca matriz celular. O que é matriz celular? É a substância que fica ao redor da célula. E elas vão formar folhetos que revestem as superfícies, né, externas, como por exemplo pele, ou cavidades do corpo. Então, por exemplo, como nós falamos, né, no caso do tubo digestório, né, o digestivo, você vai ter o quê? Ela está revestindo essa cavidade internamente. Então, esses epitélios, eles são comuns. E notem, então, que, possivelmente, nesses epitélios, nós vamos ter domínios de membrana, né, diferentes. Então, olha lá. Quando também eu falo em domínios de membrana, geralmente esses domínios de membrana, elas vão acontecer em células que eu chamo de células polarizadas. O que são células polarizadas? As células polarizadas são aquelas em que eu vou ter uma superfície, né, nitidamente aqui, uma superfície basal, que fica voltado, né, para se elas são polarizadas, vamos dizer então que uma célula polarizada, eu vou ter um núcleo, que é este aqui, ó. Esse é o núcleo. O núcleo ele fica na parte, né, basal da célula. Opa! Cometi um erro aqui. Não é basal, não. É apical. Aqui eu vou ter uma região apical, né? Perdão. Eu vou ter uma região apical, né? Então, se o núcleo ele fica na região basal, esta região aqui, oposta, ela vai ser a região apical. Eu vou também ter... Foi emoção, pessoal, desculpa. Eu vou ter uma região lateral, certo? Lateral. E eu vou também ter uma superfície basal. Essas duas aqui, você pode chamá-las, né? Você pode chamar as duas de superfície basolateral. Então, eu tenho uma superfície apical, eu tenho uma superfície basal, né? Ou você pode, então, se você quiser incluir a região lateral, né? Você pode juntar as duas e chamar superfície basolateral. Então, essas especializações, esses domínios de membrana, elas vão acontecer, né, em todas essas superfícies que eu mencionei para vocês. Vamos lá. Então, os primeiros domínios de membrana que nós vamos estudar, eles estão na superfície lateral da célula, né? E elas vão formar, elas estão envolvidas, né, na união de uma célula com a outra. Então, nós vimos que, no caso desses tecidos epiteliais, a união de uma célula para outra é fundamental para mantê-las unidas, né, coesas, justapostas, para formar, então, epitélios. Essas proteínas que vão unir uma célula à outra, elas formam o que eu chamo de complexo juncional. Então, o complexo juncional, ele vai ser formado por estruturas juncionais, que são, né, na ordem que elas aparecem, junção de oclusão, ou também chamado de tight junction, zona de adesão, ou junção de adesão, desmossomos, hemidesmossomos, canais de comunicação e interdigitação. Tá? Então, agora a gente vai ver cada uma delas, né, e eu vou mostrar, né, para que serve e a estrutura dessas junções. Bom, então vamos lá. Então aqui, né, só para não se assustem, esse slide ele mostra o que eu acabei de falar para vocês. Então eu tenho as junções de oclusão, ou também chamadas de tight junction, né? Por que ela tem esse nome de oclusão? Porque ela vai o quê? É a nossa barreira física. Ela vai o quê? Formar uma estrutura que impede, né, a passagem de substâncias por ela. Então é uma junção de oclusão. Eu vou ter, né, outro exemplo que a gente tem, nós vamos ter as junções que eu chamo de desmossomos, que são como se fossem
um zíper, né? Ela lembra a estrutura de um zíper, né? Olha só aqui, ó, no meio dela, né? E ela serve para o quê? Para unir uma célula uma célula com a outra, sua vizinha. E uma característica muito importante dessa célula é que ela é unida com elementos do citoesqueleto que são fibrosos, né? Então, o que a gente tem na célula? Nós vamos ter filamentos dentro da célula que formam um citoesqueleto. Esse tipo de junção, ela vai estar ligada a um elemento do citoesqueleto que é chamado de filamento intermediário, né, ou filamento de queratina. É um filamento, né, grosso, né, e ele serve para resistir, ele resiste, né, às trações, ele tem uma grande resistência a esse filamento. Já já eu vou explicar, né, a função dele e qual que é, então, dessa forma, a função, né, dessa junção que são os desmossomos. Nós vamos ter, né, quando eu tenho metade do desmossomo, eu vou ter o M-desmossomo, que ele fica localizado principalmente no quê? Na porção basal da célula. E aí ele também vai ter uma função, né, de adesão, né, de aderência, né, da célula com o tecido que está embaixo. E aqui também está ilustrado, né, as junções que formam canais, que são o quê? As junções comunicantes ou junções do tipo gap. Então, esse slide ele mostra a estrutura de algumas das junções, né, que eu já mencionei para vocês. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, uma microscopia eletrônica, mostrando na sequência, se aqui é a região apical, né, ó, aqui é a membrana apical, superfície apical, não basal. Aqui é a superfície apical. Aqui eu vou ter o quê? A superfície lateral da célula. Então, o primeiro tipo de junção que aparece de forma mais apical, que é mais próxima ali da membrana apical, é a junção de oclusão. Ela é um pontinho, né? Ela forma uma estrutura vedante. Ela forma uma estrutura vedante. Então, você não consegue ver o limite de uma membrana com a outra. Tá vendo? Ele se funde, como se fosse, né, ser uma única membrana. Depois, logo embaixo, e isso via de regra sempre vai acontecer, abaixo nós vamos ter o quê? A junção de adesão. Ela sempre vai estar embaixo da junção de oclusão, tá? E ela vai ter essa carinha, né, que vocês estão vendo aqui. Já já eu vou mostrar as estruturas relacionadas, né, da junção de adesão. E por fim, essa estrutura aqui, ó, maior, que forma como se fosse um botão, né? Olha só, aqui é como se fosse um botão, né? Que ela vai estar toda a superfície, né, da célula, até ele forma chamar aqui, ó, de botão desmossômico, né? Essa estrutura maior aqui, e tá vendo que ela tem esses pontinhos pretos aqui, ó, pontinhos eletrondensos, que elas estão mostrando a união dessa junção com esses filamentos, né? Como eu falei para você, a célula vai ter filamentos que formam um citoesqueleto. Então, nesse caso dessa junção aqui, nós vamos ter esses filamentos de queratina que se ancoram nesse tipo de junção. Tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, e aí, claro, se você não entender, você pode voltar. Na aula a gente pergunta, né, a gente tira dúvida. Aqui na videoaula você vai para trás e vê de novo. Se vocês tiverem dúvidas a respeito, anotem as dúvidas, que daí no nosso Google Meet, aí vocês me perguntam e eu vou tentar esclarecer para vocês. Então, a primeira junção que nós vamos ver é a junção de oclusão. Como eu falei, é a junção que fica mais apical, né? Pensando então que aqui é a superfície apical, é a que fica mais apical na célula, né? Na superfície lateral. Ela é caracterizada por proteínas integrais, né? Então vamos lá, o que são as proteínas integrais? São aquelas proteínas que atravessam então esse aqui é o plano da membrana, é a proteína que atravessa completamente, ó, o plano da membrana. E essa proteína integral, ela vai o quê? Ela se une à proteína integral da membrana da célula vizinha. Então aqui eu tenho uma célula A e aqui eu tenho uma célula B. Então, ela vai ter uma proteína
integral de membrana, ou intrínseca, que ela vai fazer o quê? Ela vai se unir com a outra proteína da célula vizinha. E ela vai se unir de forma tão, né, forma forte, né, rígida, que que acontece? Acontece que, olha só, quando ela se une, essa região aqui, né, da célula, entre as células, ela vai o quê? Vai impedir a passagem de substâncias por entre essas membranas. Por isso que ela é chamada de junção de oclusão, porque ela vai o quê? Né? Ocluir, ela vai o quê? Né? Ser uma junção também chamada de junção vedante, né? Porque ela vai vedar. E olha lá, ela vai o quê? Ela, tal como eu falei para vocês, né? Ela vai acontecer na parte, né, apical, só fazendo uma ressalva, da superfície lateral, né, da célula, da membrana. E elas formam um cinturão, olha só, ela vai se estender toda a região, né, imagine que a célula é um cubo, ela vai então se estender, né, lá em todas as superfícies laterais da célula, formando um cinturão. E ela é o quê? Impermeável. Ou seja, esse tipo de junção é que vai formar a nossa barreira física, que vai, então, impedir com que, né, as proteínas da superfície apical se movimentem para o restante da célula. Né? Então, essa barreira física é que restringe a movimentação das proteínas no plano da bicamada lipídica. Tá bom? Vamos lá. Vamos então para o próximo. Então, olha lá. Essa proteína aqui, ó. Essa junção aqui, né, mais apical, né, que é a junção de oclusão. Ela sempre vai ser a primeira a aparecer. Bom, como que eu vejo ela numa outro tipo de microscopia, né? Como eu falei para vocês, né? Olha só, ele forma um cinturão. Isso aqui eu chamo uma criofratura. Eu congelo a célula e aí eu quebro a célula e eu consigo ver, né, a rugosidade da membrana da célula. Então eu tenho aqui, ó, ela forma um cinturão, é a zona de oclusão ou junção de oclusão. Quais são os nomes dessas proteínas, né? Então olha lá, eu vou ter pelo menos 3 tipos de proteínas que formam as junções de oclusão. Aquela que dá o nome à junção de oclusão, que é a ocludina. Então, é uma proteína transmembrânica, notem que ela atravessa todo o plano da bicamada e se une com uma outra proteína, a ocludina, da membrana da célula vizinha. Essa união é uma união muito forte, tá? Eu vou ter, além da ocludina, a claudina, também o mesmo tipo de proteína, e um outro tipo de proteína que eu vou chamar de JAM, que é a Junction Adhesion Molecules. Tá certo? Então, esses 3 tipos de proteína formam o que eu chamo de junção de oclusão. E qual que é a função, além de formar aquela barreira física, né, que vai restringir a movimentação das proteínas? No caso aqui da célula epitelial, né, vamos pensar na célula, né, vamos pensar no epitélio do intestino, né, que eu acho que a gente vai falar várias vezes do intestino aqui, então vamos sempre falar, né, no epitélio intestinal. No caso do epitélio intestinal, essa barreira física, ela serve para o quê? Para impedir a passagem de substâncias, né, do lúmen, ou da luz do intestino, para o espaço extracelular e, consequentemente, né, o tecido conjuntivo que está subjacentemente a esse tecido epitelial. Então, ela serve para criar o quê? Também domínios, né, diferentes, ou seja, compartimentos diferentes, tá bom? Muito bem. Vamos para o próxima junção. A próxima junção é a junção de adesão.
Essa junção de adesão, como eu falei, ela está logo abaixo. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, lembra que eu formo um cinturão, né? Olha lá, a junção de oclusão, ela está aqui, é a primeira. Ela vai formar esse cinturão aqui, ó. Tá vendo? Logo abaixo dela, eu vou ter a junção de adesão. A junção de adesão, ela vai ser formada por proteínas, né? Então imagina que aqui é a membrana da célula, uma célula, essa aqui é a membrana da célula vizinha. Ela vai ser formada por proteínas transmembrânicas ou integrais, né? Que elas são chamadas de E-caderina. E-caderina. Né? E por que elas são chamadas de E-caderina? Porque elas dependem dos íons cálcio para elas se unirem umas às outras, né? O cálcio ele vai se unir tanto, né, intramolecularmente como intermolecularmente, né? Então o cálcio ele é muito importante para fazer o quê? A união de uma caderina com a outra caderina. E é isso que permite então a união dessas proteínas na junção de adesão. Só que além dessas proteínas integrais, né, ou transmembrânicas, nós vamos ter aqui, ó, tá vendo, ó, essa região aqui, ela vai formar um disco. Esse disco ele é formado por várias proteínas que aqui, né, a gente não vai querer saber o nome delas, mas eu vou sempre me referir a esse disco como disco de ancoragem. De ancoragem. Tá? Um disco de ancoragem. A esse disco de ancoragem, nós vamos ter, né, ancorados a ele, de novo, aqueles elementos, aqueles fios, né, que compõem o citoesqueleto. Mas que tipo de fio vai se unir a esse disco de ancoragem? O tipo de fio que vai se unir é o quê? O que eu chamo de filamento de actina. Esses filamentos de actina, eles formam, né, o córtex celular. O que é aquele córtex? É aquela trama de filamentos que fica bem próximo, né, da superfície da membrana, só que do lado citosólico. Então, olha lá, essa é a estrutura da junção de oclusão. Vamos ver se eu tenho, olha lá de novo, essa nossa imagem, né? Então, se eu tenho a junção de oclusão, logo abaixo, lembra que eu falei para vocês? Eu tenho a junção de adesão, tá? Junção de adesão. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisinha do que eu falei para vocês. Ó, eu tenho, então, a membrana da célula. Aqui vocês não conseguem ver, mas tem o quê? Acreditem em mim, mas tem o quê? Tem a caderina. Aí, caderina permitindo, então, a união de uma proteína com a outra proteína da célula vizinha. E aí você está vendo essa região mais escurinha, que eu chamo de região elétron densa, está saindo alguns filamentinhos. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo os filamentos de actina, né, do córtex celular. Então essa é a nossa junção de adesão. Vamos ver se eu tenho mais... Vamos ver se eu tenho mais desenhos para mostrar. Olha lá, de forma didática, né? Novamente, eu tenho a junção de oclusão, tá? Olha lá, a proteína transmembrânica ou integral, que vai se unir fortemente, né? Vedando esse espaço aqui. Então, essa é a primeira junção que nós encontramos aqui, que vai formar aquele cinturão. E aqui nós vamos ter, logo abaixo, o que eu chamo da junção de oclusão. Ele forma uma cinta, ele também forma um cinturão, né? Como vocês podem ver, ele vai estar em toda a superfície lateral da célula, formando um cinturão. E olha lá, a gente tem aqui, ó, a proteína transmembrânica, que é o quê? A E-caderina.
que vai se unir com uma outra E-caderina da célula vizinha. Tá? Aí eu tenho quem? O nosso disco de ancoragem, que está aqui. E a esse disco de ancoragem, nós vamos ter ancorados a ele os filamentos de actina, do córtex. Então, o que é o córtex, Rafael? Não entendi. Ó, é toda essa trama de proteínas filamentosas que estão logo abaixo da membrana da célula. No caso aqui, né, na região apical. Então, todas essas proteínas, né, vermelhinhas que estão vendo aqui, formando uma rede, formam o córtex celular. E elas vão o quê? Elas vão se ancorar ali na junção de adesão no disco de ancoragem. Tá bom? Qual que é a função dessa junção? Né? Adesão, conectar uma célula com a outra. Tá? Vamos então para o próximo, que é a junção que eu chamo de desmossomos. Desmossomos. Os desmossomos. Os desmossomos, se eu olhar, voltar para aquele nossa velha imagem, né? Eu tenho junção de oclusão, junção de adesão, e aqui logo abaixo a junção de adesão, eu vou ter o desmossomo. O desmossomo é como se fosse um botão, né? Então, olha lá, aqui eu tenho um botão, né? E ele vai estar unido com um outro tipo de filamento do esqueleto, que é um filamento mais grosso, mais resistente. Tá? Se você lembrar a estrutura da junção de adesão, aqui no desmossomo vai ser a mesma estrutura. O que eu tenho, Rafael? Eu vou ter caderinas, são proteínas transmembrânicas que dependem de cálcio, né? Elas vão se unir a outras caderinas da célula vizinha, da membrana da célula vizinha. Eu vou ter um disco de ancoragem, e aqui a diferença é que, ao invés de eu ter um filamento de actina, eu vou ter o quê? Vou ter o quê? Filamentos intermediários. Que tipo de filamento intermediário, Rafael? Eu vou ter, então, os filamentos de queratina. Filamentos de queratina. Que são filamentos que tem uma certa resistência, né? Então, obviamente, então o que né, esse tipo de junção vai promover? Essa junção vai promover uma adesão muito forte de uma célula para outra. E já eu comento, né, outras funções desse tipo de junção. Então vamos lá, né? Vamos lá. Então, quais são as partes que formam essa junção, que são os desmossomos? Então, eu tenho proteínas integrais, né, que são caderinas, né, dependem de cálcio. E aqui é interessante que ela vai formar um zíper. Ela forma um zíper. Igualzinho a estrutura do zíper. Se eu voltar, deixa eu só voltar alguns, ó. Ela forma como se fosse um zíperzinho, ó. Aqui, ó. Um zíperzinho. Tá? Aí eu tenho a placa ou disco de ancoragem, onde vão se associar, né, os filamentos intermediários. E aqui no caso, né, nós vamos ter nas células epiteliais a queratina. Pode ter outro tipo, mas pensa só agora, nesse momento, na queratina. E, por fim, né, os filamentos de queratina, que servem o quê? Para uma forte adesão, né? Elas têm uma forte adesão. E aí isso é interessante, né? Porque esse tipo de junção, os desmossomos, como eu falei, que formam esses discos, eles vão estar muito presentes na pele. Por que na pele? Porque a pele vai estar constantemente sujeita a quê? A choques e batidas. Quando a célula recebe um choque, o tecido recebe um choque, uma batida, o que acontece? A tendência lá dá o quê? Ela dela se soltar uma da outra. Como ela está fortemente aderida, o que acontece? Ela não se desprende uma da outra. Por quê? Porque todo esse impacto ele vai ser o quê? Absorvido pelos filamentos intermediários, os filamentos de queratina.
tá bom? Então eu vou ter muito, né, desmossomos na pele, tá? Opa, vamos lá, apagar aqui. E o M-desmossomo, Rafael? O M-desmossomo é a metade do desmossomo. M, metade. Onde que eu vou ter M-desmossomo? Só em uma região, na região lateral, na membrana lateral da célula. Né? Olha lá. Ele tem o quê? É a mesma estrutura que eu falei para vocês. Então vamos lá. Eu tenho aquelas proteínas transmembrânicas, que são as caderinas, tá? Eu vou ter um disco de ancoragem e eu vou ter, olha lá, os nossos filamentos de queratina, tá? Essa é a estrutura, né, do M-desmossomo, tá bom? E para que serve? Se o desmossomo conectava uma célula a outra, o M-desmossomo, ele vai o quê? Ele vai conectar, né? Então, se eu tenho aqui a célula, né? Vamos lá, desenhar a célula, né, com o núcleo, né? Então, aqui eu tenho a outra célula com o núcleo, né? Então, aqui, se eu tenho, né? Então, aqui eu vou ter um tecido que eu chamo de tecido conjuntivo, que fica subjacente ao tecido, né, epitelial. A junção, que é o M-desmossomo, ela serve, né, para o quê? Ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ela serve para o quê? Para conectar a célula com o tecido conjuntivo subjacente. Então, ela vai impedir com que a célula solte esse tecido conjuntivo subjacente. Tá? Essa é a função do M-desmossomo. Então, esse M-desmossomo aqui, ele serve para conectar a célula com o tecido conjuntivo subjacente. Muito bem. Olha lá, de novo, bonitinho, a estrutura que a gente acabou de descrever para vocês. Tá? Aqui é uma imagem de uma micrografia eletrônica em que eu vejo, né, olha lá, todos esses pontos eletrondensos, né, como são botões, M-botões, são os M-desmossomos. E essa região, notem aqui, essa região mais eletrondensa aqui, ó, essa região eletrondensa, são esses filamentos de queratina, são os filamentos intermediários de queratina, tá? Agora, assim, se eu mostrar isso para vocês, ó, aqui nessa imagem, isso aqui são bolhas, tá? Será que essas bolhas, o que será que essas bolhas têm a ver com esses M-desmossomos, né? Que nem eu falo, a biologia celular você consegue aplicar, né, no dia a dia e também para entender, né, alguns fenômenos que acontecem, como por exemplo a formação dessas bolhas. Então a formação dessa bolha acontece quando, se por exemplo, alguma dessas proteínas ela tiver algum problema, algum defeito genético, que ela não se forme propriamente dita, o que acontece? A célula ela não consegue se unir com esse tecido conjuntivo subjacente. Como ela não consegue se unir, ela vai o quê? Ela vai formar uma bolha, um espaço, né, que vai ser preenchido por líquido. Essa é o quê? É o que acontece, né, no M-desmossomo quando o quê? Quando essas proteínas elas têm algum defeito. E pensando, né, nisso, né, existe uma patologia que é chamada de epidermólise bolhosa. E aí, né, o pessoal da medicina, né, eles subcategoriza essa epidermólise bolhosa em simples, juncional ou distrófica. Por quê? Não se preocupem a isso, mas é como uma curiosidade que quando eu tenho defeitos, por exemplo, na queratina ou no próprio disco de ancoragem,
eu vou ter o quê? Uma epidermólise bolhosa simples. O que é epidermólise bolhosa? Esqueci de falar para vocês. É uma pessoa que ela vai ter o quê? Muitas bolhas, né? Toda a superfície do corpo dela ela apresenta bolhas. Por quê? Como eu disse a vocês, a pele está sujeita constantemente a impactos. Como ela não tem essas estruturas, ou elas estão defeituosas, então o indivíduo forma bolha facilmente. Então, ela é epidermólise bolhosa simples quando você tem defeito, olha lá, ou na queratina ou no disco de ancoragem. Ela vai ser, né, chamada de epidermólise bolhosa juncional quando eu tenho defeito onde? Eu tenho defeito nessa proteína aqui, ó, que eu esqueci de falar para vocês, né? Aquela proteína que é a ecaderina, né? Aqui ela recebe um nome, ela é chamada de integrina. Então, é essa proteína aqui, ó, integrina. Ou, né, também, né, você vai ter um outro tipo de proteína que vai se ligar à integrina e aos elementos, que vai conectar a integrina com os elementos da matriz celular, que é chamada de laminina. Né? Perdão, a laminina é um tipo, né, de proteína filamentosa que acontece na membrana basal, né, que é um tecido conjuntivo que fica abaixo da célula epitelial. Tá? É uma proteína filamentosa, perdão. Se eu tenho defeitos genéticos nessas proteínas, eu vou ter um tipo de epidermólise bolhosa que é chamada de juncional. E eu também tenho o quê? Uma epidermólise chamada de distrófica quando eu tenho o quê? Defeitos no colágeno desse epitélio do tecido conjuntivo subjacente. Né? Existem vários tipos de colágeno, né? Então tem colágeno do tipo 1 e o colágeno do tipo 7, que quando elas apresentam defeitos, a célula também não consegue se unir naquele tecido e ela forma essa bolha. Tá bom? Então, exemplos, então, né, como essas junções, no caso dos desmossomos, eles são importantes. Vamos lá. Gap junctions. O que são esses gap junctions, ou junção comunicante? É quando você tem, então, uma proteína transmembrânica, ou integral, que, ao invés dela grudar na outra e formar uma estrutura rígida, ela vai formar um canal. Esse canalzinho, ele serve para permitir a passagem de pequenas moléculas entre uma célula e a outra. Né? Então, essas são as junções chamadas gap junctions ou junções comunicantes, ou do tipo fenda também. Tá? Qual que é a importância dessas junções? Essas junções, essa é a aparência delas, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui, mas elas vão formar canaizinhos, pequenos canaizinhos, né? Aqui eu estou mostrando cada um dessas proteínas que vão formar, né, as gap junctions. Essas proteínas, elas são chamadas de connexon. Deixa eu ver se eu tenho algum slide no próximo. Isso. Essas proteínas que formam, né, esses canaizinhos, cada uma delas, né, é chamada de connexon. Connexon, tá? Connexon. E ela permite, então, a passagem de moléculas pequenas, né, segundo mensageiros, como, por exemplo, né, algumas substâncias, né, que depois a gente vai ver, né, que elas são responsáveis pela sinalização de uma célula para outra, íons, hormônios, e a função dela é o quê? Promover uma atividade celular coordenada. Por exemplo, isso vai estar muito presente no cardiomiócito, que é aquela célula do coração. O cardiomiócito, quando ele contrai, né, ele vai emitir moléculas pequenininhas, né, para o outro cardiomiócito, de forma que a atividade do cardiomiócito vizinho vai ser coordenada com a dele. Então, quando ele contrai, o que acontece? Automaticamente, ele vai contrair os dois juntos. Então, quem promove essa atividade coordenada são as junções gap. Tá bom? Então, elas vão estar muito presentes, né, na membrana dos cardiomiócitos. Olha lá, aqui eu tenho a junção, né, que eu falei para vocês. Cada uma, né, dessas proteínas, elas vão formar
uma estrutura que é um hexágono, né? E essa estrutura que é um hexágono, ela forma um conexo. Cada proteínazinha, né? Eu esqueci de falar para vocês, ou não ficou claro, é chamada de conexina. Conexina, tá? Essas conexinas, elas vão formar uma estrutura hexagonal, né? Com 6, que é chamado de conexo. Então, o conexon da célula A se conecta com o conexon da célula B, formando um canal, um porozinho, tá? E esse canal ele pode estar, né, aberto ou fechado, tá bom? Vamos lá, Rafael. Calma, tá acabando. Muito bem, então nós vimos todas, né, essas proteínas que formam, né, o que eu chamo de complexo juncional, e elas vão estar o quê? É um domínio de membrana, que elas vão estar principalmente, né, na região lateral da célula, com exceção também, né, do hemidesmossomo, que se encontra na região basal da célula. Agora nós vamos falar de especializações ou domínios de membrana que ocorrem na superfície apical da célula. O primeiro tipo de especialização apical é o que acontece lá no intestino. Então isso aqui, olha lá, eu tenho intestino, né? O intestino ele tem pregas que são chamadas de vilosidades. Se eu pegar, né, aumentar cada uma dessas pregas, eu vou ver que ela é formada por um epitélio, né? Um epitélio. Essas pregas, elas também são chamadas de vilosidades. Então, esse epitélio, ele vai ser formado por células. E essas células, elas têm na sua superfície apical o que eu chamo de microvilosidades. Então, olha só. Opa, deixa eu só apagar aqui a conexão. Aqui, então, eu tenho, só para mostrar para vocês, eu tenho cada uma dessas estruturas que eu estou desenhando, é uma célula, né? Aqui eu tenho duas células, cada uma com o seu núcleo, né? Aqui é o núcleo da célula. Essas células, elas estão unidas umas às outras por um complexo juncional. E aqui eu tenho na região apical dela, se vocês observarem, eu vou ter essa região que eu também chamo de bordadura em escova. Olha só, bordadura em escova. Essa região de bordadura em escova, ela é formada por microvilosidades, tá? Microvilosidades. Bom, vamos ver então a estrutura das microvilosidades. É bem mais simples, viu, pessoal? Não se assustem. Olha lá. Se eu tenho, então, aquelas pregas, aquelas vilosidades, né, na parede do intestino, se eu pegar uma vilosidade e ampliar, eu vou ver que ela é formada por um epitélio, que são várias células coesas, e na região apical delas, eu vou ter o quê? Projeções na membrana, que são dobras nessa membrana. Essas dobras, elas são as microvilosidades. Né? Então, aqui já vou aproveitar, né, que vou falar para vocês que essas microvilosidades, elas têm a função de o quê? De aumentar a superfície de contato. E, especificamente aqui no epitélio intestinal, ela vai servir, então, para aumentar o quê? A superfície de absorção. Né? Ela vai aumentar a capacidade de absorção. Tá? Vamos ver como que é essas... Olha só que bacana, que bonito. Então, se eu tenho, olha lá, aqui, eu tenho a célula, a superfície apical da célula, com as dobrinhas lá, que são as microvilosidades. Estão vendo? Essas microvilosidades, uma coisa importante, elas são imóveis. Elas são imóveis. Imóveis. Elas não se movimentam, tá certo, né? Elas não se movimentam, tá?
elas vão ser formadas, né? Internamente, olha só, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver uns filamentos chegando nela, ó. Uns filamentos fininhos chegando nela. Esses filamentos fininhos, né? Que estão, olha lá, dá a impressão que elas estão partindo aqui, ó, dessa região que eu chamo o quê? De córtex. Lembra o córtex? E o córtex, ele era formado por filamentos finos, que eram os filamentos de actina. Então, cada microvelocidade ela é formada internamente. Então, se eu tenho aqui, deixa eu pegar, né? Se eu tenho uma microvelocidade, internamente ela vai ser formada por filamentos de actina, que vão dar o suporte para ela, né? Se eu cortar, né, essas microvelocidades de forma transversal e olhar por cima, né, que é esta imagem aqui que vocês estão vendo, ó, cada uma dessas bolinhas corresponde a um dedinho da microvelocidade, né? E o que eu vejo aqui dentro? Esses pontinhos pretos, ó. Então aqui, ó, cada bolinha é o quê? É uma microvelocidade, né? Esse dedinho da microvelocidade. Imagina se eu corto meu dedo e olho para assim, né? De forma transversal. Eu vou ver que internamente ela vai ter o quê? Esses pontinhos pretos, né? Esses pontinhos eletrondensos, que são os filamentos de actina cortados de forma transversal. Tá bom? Vamos lá, então. Olha lá, aqui é uma outra imagem mostrando a mesma coisa, né? Então, eu tenho os filamentos, né? A microvelocidade, que são essas projeções. Aqui eu tenho dentro, internamente, eu tenho os filamentos de actina, né? Olha lá, novamente, esses filamentos de actina que estão, né? Convergindo para essa região que eu chamo de trama terminal. Trama terminal ou córtex celular, tá? Então, aqui de novo, né, mostrando, né, que eu tenho um dedinho, né, uma microvelocidade, e dentro dela, esses amarelos que vocês estão vendo, cada amarelinho, são quem? São os filamentos de actina. Os filamentos de actina. E aqui, olha lá, ela convergindo para essa trama terminal ou córtex celular. Bom, outro tipo de especialização de membrana, que também acontece na região apical, são os estereocílios. O que são os estereocílios? Os estereocílios, eles são microvelocidades. Só que eles são microvelocidades que são ramificadas, né? Então, se você observar aqui é um epidídimo, um corte transversal de epidídimo, né? O que é o epidídimo? O epidídimo é um órgão, né, que está associado com o testículo, e uma das funções do epidídimo é o quê? É o amadurecimento dos espermatozoides. Então, isso aqui que vocês estão vendo no meio são os espermatozoides. No epidídimo vai acontecer muita reabsorção do fluido testicular. Quem vai fazer essa reabsorção? Os estereocílios, né? Então, os estereocílios aqui são microvelocidades ramificadas. Você está vendo aqui, mais ou menos, eles estão ramificados, são bem ramificados, né? Eles são maiores que as microvelocidades que você encontra no intestino. São imóveis, não se movimentam, tá? E tem a função do quê? De aumentar a superfície de contato e, consequentemente, aumentar, né, a absorção. São microvelocidades ramificadas. Um exemplo muito bacana de estereocílios que não está associado com essa função de reabsorção é o que acontece no ouvido interno. Então, por exemplo, aqui você tem um operador, né, que está usando uma proteção, né, auricular. Por que ele usa essa proteção auricular? Né? Justamente para ele não danificar os estereocílios do ouvido interno. Então, olha lá. Aqui eu tenho só para vocês verem, né? São as microvelocidades ramificadas. Né? Ah, Rafael, vai ter filamento de actina? Vai ter filamento de actina, só que aqui é muito fininho, tá? Então, vamos lá, voltando no ouvido interno. No ouvido interno, né, nós vamos ter um órgão que é chamado de órgão de corte. Esse órgão de corte, ele vai ter células que têm esses estereocílios. Esses estereocílios, eles estão associados com uma membrana, que é chamada de membrana tectorial.
Então, o som ele vai se propagar, ele vai atingir, né, a membrana do tímpano, ela vai fazer vibrar os ossículos, né, e ele vai chegar até essa membrana tectorial. Essa membrana tectorial, o que ela vai fazer? Com o som chegando, ela vai também vibrar, tá? E ao vibrar, ela vai fazer com que esses estereocílios que estão presos a ela também se movimentem. E vou mostrar para vocês, olha que belezinha. Então, se eu pegar aqui, essas células, né? Olha só, olhar por cima, eu vou ver né, essas estruturas maravilhosas que vocês estão vendo aqui, que são os estereocílios. São nessas projeções ramificadas que estão unidas, né? Então, isso aqui é a membrana tectorial. Os estereocílios eles estão aqui grudadinhos, né, na membrana tectorial. E aí, quando o som chega, ele vibra a membrana tectorial, ele vai fazer o quê? Com que os estereocílios se movimentem, tá? Se movimentem. Então, isso aqui, o estereocílio vai se movimentar. E com isso, vão fazer o quê? Canais na superfície interna, canais na superfície dessa membrana, né? Nessa membrana, elas vão se abrir. E quando eles se abrem, esses canais, o que acontece? Isso vai deflagrar um potencial de ação, né? Esse potencial de ação, ele vai o quê? Ele vai ser propagado, né? Um impulso elétrico, ele vai ser propagado para o nervo auditivo. E é dessa maneira, então, que você consegue, né, ouvir. Olha lá, que eu tenho, de novo, né, os estereocílios, eles vão se movimentar com a movimentação da membrana tectorial, e isso vai fazer, então, com que esses canais iônicos vão se abrir, a gente vai ter um potencial de ação deflagrado, esse potencial elétrico, né, ele vai o quê? Ser propagado até o nervo auditivo, e aí você consegue, né, escutar. Por que então que o cara usa uma proteção auricular? Porque se o som ele for muito forte, se ele for muito, né, muito forte, se ele for muito, se ele tiver uma intensidade muito grande, né, muito alta, essa membrana ela vai vibrar, 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 vai vibrar. E aí o que acontece? Esses estereocílios vão ficar o quê? Eles vão ficar por um momento insensíveis. Eles não vão mais responder ao sinal. E é por isso que você fica com aquele, né, zumbido quando você tem, né, ou está sujeito, né, a um som, né, muito alto, com uma frequência também muito alta, né? Isso pode danificar, né, a sua membrana tectorial e, consequentemente, ela vai insensibilizar os seus estereocílios do ouvido interno. Tá bom? Vamos lá. O penúltimo, pessoal. O penúltimo penúltima especialização de membrana, que também acontece na região apical da célula, são os cílios, né? Esses cílios, eles, diferentemente das microvelocidades e dos estereocílios, não confunda estereocílio com cílio. Estereocílio, o próprio nome diz, estéreo parado, cílio. É um cílio parado, tá? Só que ele não tem a estrutura de um cílio, ele é uma microvelocidade ramificada. Então, olha só, os cílios, eles têm a capacidade de movimentar o meio, elas têm a capacidade de se movimentar, eles têm movimento próprio, tá? Por quê? Porque ela vai ter, então aqui, vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é um cílio, né? Um cílio. Ela vai ter, ao invés de ter filamentos de actina, ela vai ter uma estrutura formada por microtúbulos, tá? Formada por microtúbulos, que eu vou chamar aqui no caso, né, de axonema. Axonema. Depois, na aula de citoesqueleto, né, axonema. O que é o axonema? Essa estrutura, né, que vocês estão vendo aqui, tão bonitinha, tá vendo? Ó, essas bolinhas.
né, que elas, né, elas formam o interior dos cílios e são graças a proteínas que estão associadas a esse tipo de citoesqueleto, né, que são os microtúbulos, que faz com que os cílios tenham essa movimentação própria. Né, são proteínas motoras, que nós vamos falar que são as, né, mais para frente, em algumas aulas, que são as dineínas, tá bom? E aí eu também vou falar que essa estrutura do axonema é uma estrutura, só por hora, né? Notem que essa estrutura é uma estrutura chamada de 9 mais 2. Por que 9 mais 2? Porque ela tem, se você contar, ela vai ter 9 duplas periféricas e um par central. Tá? Então é 9 mais 2 a estrutura do axonema. Então, graças aos cílios que nós conseguimos, por exemplo, a traqueia ela é cheia de cílios, né? Graças ao movimento desses cílios na traqueia, que é possível, então, que as impurezas do ar sejam removidas. Graças aos cílios é que aqueles paramécios, que são aqueles micro-organismos, né, eles conseguem, né, se movimentar no meio. Né? Então, existem cílios, né, em várias outras partes, né, do corpo, como, por exemplo, na tuba uterina. Na tuba uterina nós temos cílios, né, no epitélio dessa tuba uterina, que serve para o quê? Para movimentar o oócito que foi capturado, né, que foi oocitado, né, durante, né, o ciclo menstrual. E então esse oócito ele vai ser o quê? Movimentado graças a esse movimento dos cílios na tuba uterina. Tá bom? Olha só, aqui são cílios, de novo, da traqueia, tá? A traqueia. E a traqueia é interessante, né, que as pessoas que geralmente são, as pessoas que são fumantes, elas gradativamente elas perdem esses cílios. E aí, consequentemente, essa capacidade de remoção de impurezas, ela fica prejudicada. E é por isso que se você, né, observar, geralmente quem é fumante, né, de muitos anos, ela tosse muito, porque é a maneira que ela tem de expelir essas impurezas, né, do ar. Muito bem. Para finalizar, pessoal, graças a Deus, né? As invaginações de base, né? É a última especialização de membrana que vai, diferentemente, né, do que a gente falou de cílios, estereocílios, microvelocidades que acontecem na região apical da célula, a invaginação de base vai acontecer pelo próprio nome, né, na parte basal, junto com os endosmossomos, tá? Ela serve, né, para aumentar a superfície de absorção. É como se fosse uma microvelocidade, só que invertida. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Se eu tenho uma célula aqui, né, vamos lá. Aqui são as microvelocidades, tá? Na porção apical. Aqui é a região lateral, né, que a gente viu que tem, né, vamos colocar aqui a primeira junção de oclusão, ó, a junção de oclusão. Aqui eu vou ter a junção de adesão. Aqui, ó, bem pontual, né, eu vou ter os desmossomos, né, olha só. E aqui o que eu tenho na região basal? Eu vou ter dobras, só que dobras para dentro. Não sei se pleonasmo fala isso, mas são dobras invertidas, né? Que também servem para o quê? Aumentar a superfície de contato e, consequentemente, aumentar a superfície de absorção. Onde que a gente vai encontrar isso, né? Por exemplo, no túbulo contorcido proximal e distal. Então, olha lá, que isso aqui é um néfro. Você lembrar da biologia do cursinho, né, do colegial, isso aqui é um néfro. Ele vai ter uma estrutura, né, filtrante, que é o glomérulo, né, onde ele é formado pela cápsula de Bowman e ele vai ter uma estrutura filtrante, né, que ela é formada pela cápsula de Bowman e o glomérulo, né, que são capilares sanguíneos, que é essa região aqui,
Depois eu tenho um túbulo contorcido proximal, eu tenho uma alça de Henle e aqui um túbulo contorcido distal. Na região do túbulo contorcido proximal e distal, nós vamos ter o quê? Muita reabsorção de líquido. Muita reabsorção o quê? Da urina, de água, perdão, absorção da urina não, reabsorção de água, né? Para favorecer essa reabsorção de água, nós vamos ter na superfície basal essas invaginações de base. Como que eu vejo isso, Rafael? Então, aquela lá, a estrutura, né, que eu falei para vocês, né, cápsula de Bowman com o glomérulo, né, isso vai filtrar o sangue. Aí eu tenho o túbulo contorcido proximal, então vai ter uma grande reabsorção de líquido, de água, né? Aí eu tenho a alça de Henle, também tem reabsorção, e o túbulo contorcido distal também, né? Vai ter um pouquinho de reabsorção, mas vai ter também. Então, nessa região e nessa região, nós vamos ter o quê? As invaginações de base. Olha lá como que ela tá, né? Como ela se apresenta. Então, se eu tenho aqui a membrana basal da célula, são essas dobras aqui, ó. São essas dobras que são as invaginações de base. Tá? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho na parte apical, eu tenho microvelocidade, para aumentar a superfície de reabsorção também. Na parte basal, eu vou ter o quê? Essas dobras que são, né, invaginações de base, que servem para o quê? Para aumentar também essa superfície de reabsorção. E notem aqui que eu vou ter muita mitocôndria, né? Por que muita mitocôndria? Porque geralmente você vai ter, além da reabsorção de líquidos, você vai ter reabsorção de íons. Esses íons, eles são, como por exemplo o sódio, né? Esses íons, eles vão ser transportados de forma ativa, né? Contra um gradiente de concentração. Contra um gradiente de concentração. Geralmente vai ter o quê? Muito sódio dentro da célula e pouco sódio fora da célula. Então ele vai estar sendo transportado contra um gradiente de concentração. E aqui no caso, as mitocôndrias, elas são essenciais, e notem que tem muita mitocôndria, porque ela vai fornecer o ATP para o transporte ativo, tá bom? Muito bem. Joia. Então, pessoal, basicamente, então, opa. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Essa aula de especialização de membranas. Desculpa pelo tempo, né? Mas assim, eu não consigo fazer uma aula bem rápida e enxuta, porque eu gosto de falar muito. Mas espero que vocês tenham compreendido, né? E qualquer dúvida a gente vai, no momento oportuno do nosso Google Meet, a gente tira as nossas dúvidas. E eu também vou postar a atividade de fixação para vocês, né? Para ver se vocês compreenderam mais ou menos a ideia dessas especializações de membrana, domínio de membrana, né? Tudo que a gente viu nessa aula. Então, um grande abraço e até a próxima.